Hoje falaremos um pouco sobre o estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Antes de começar a falar sobre o sinal, vamos lembrar o que é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é uma função de reais em reais, ou seja, é uma função que liga o conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais por meio de uma expressão algébrica dada por f de x igual a ax mais b, onde a e b são os coeficientes, a é diferente de zero e a e b são reais. Isso é uma função do primeiro grau. Essa função do primeiro grau ela pode ter dois comportamentos. Ela pode ser uma função crescente, que já vimos que acontece quando a, que é esse coeficiente aqui, deixa eu fazer com a mesma cor. Nesse caso aqui, a é maior que zero. Quando isso acontece, a função é crescente. E nesse caso aqui, a é menor que zero. Então a função é decrescente. E aí, a gente sabe também que esse ponto aqui, ó, ele é conhecido. Esse ponto e esse ponto representam os dois, nos dois gráficos, representam a raiz dessa função, que a gente pode determinar facilmente fazendo ax mais b igual a zero, então x é igual a menos b sobre a. Como a nunca é zero, já escrevemos isso aqui, menos b sobre a é sempre definido. E esse menos b sobre a gente sabe que é chamado de raiz da função do primeiro grau. Ok. Dito isso, depois dessa breve revisão, a gente pode avaliar o seguinte. Se a função é do primeiro grau e tem esse comportamento, a gente pode simplificar esse gráfico escrevendo isso aqui, né? Essa linha corresponde a essa, mesma função. Aqui a gente tem o eixo x, aqui e aqui, e a gente ocultou o eixo y. Repare o seguinte, esse valor a gente já sabe que é menos b sobre a. Esse valor é menos b sobre a. Dissemos isso aqui. Ok. Acontece que se o eixo y está aqui, ó, escondido, ou aqui, entre aspas, escondido, então a função ela é positiva à direita de menos b sobre a. Para valores maiores que menos b sobre a, para valores à direita de menos b sobre a, essa função ela é positiva, ela está acima do eixo x. Então aqui à direita temos valores positivos para a função. Aqui à direita temos valores negativos para a função. Deixa eu ver se eu faço de outra cor aqui. Negativo eu vou botar de roxo. Valores negativos para a função. Aqui do lado esquerdo temos valores negativos e na outra função do lado esquerdo temos valores positivos. Mas vamos lembrar uma coisa. À direita da raiz, os valores são positivos, porque a função está na parte de cima. Só que nesse caso temos a maior que zero. Está escrito aqui. Ou seja, à direita, positivo e a maior que zero. À esquerda, negativo e o a é maior que zero. Ou seja, o a é positivo. Nesse caso aqui, aqui temos a raiz. À direita, negativo, mas o a é negativo. Está escrito aqui, ó. E à esquerda é positivo. Então, o que a gente pode concluir a respeito dessas duas avaliações? O sinal de uma função do primeiro grau se comporta dessa maneira. À direita da raiz,
a função assume o mesmo sinal de A, onde A é o coeficiente angular. Se x for igual a menos b sobre A, f de x é igual a zero. Por quê? Porque menos b sobre A é a raiz. Basta ver aqui e aqui, certo? O y é igual a zero nesses dois casos. Se x é igual a menos b, é menor, né, que menos b sobre A, ou seja, está à esquerda de menos b sobre A, então f de x tem sinal contrário ao de A. Então, para definir o sinal de uma função do primeiro grau, o que eu preciso fazer? Primeiro, definir a raiz. E segundo, a partir dessa raiz, avaliar o sinal de A. À direita eu tenho o mesmo sinal, à direita desse valor eu tenho o mesmo sinal de A, e à esquerda, sinal contrário. Exatamente sobre o valor eu tenho zero. Então vamos avaliar o sinal de duas funções. Primeiro dessa função aqui, f de x de R em R, dada por x mais 3. De novo, a gente já sabe que se x mais 3 é igual a zero, x é igual a menos 3, que significa que menos 3 é a raiz. Então, lá no eixo x, existe um valor menos 3, que é a raiz. À direita de menos 3, ou seja, daqui para frente, eu tenho o mesmo sinal de A. Como A é 1, a direita ela é positiva. Então, a direita desse valor ela é positiva. E a esquerda desse valor ela é negativa. Ou seja, para cá ela é negativa. Certo? Então, bastava a gente avaliar o sinal do A e a raiz. À direita, mesmo sinal do A. À esquerda, sinal contrário. Repare que isso bate com a análise da função, porque ela é uma função crescente. Ou seja, ela é uma função que passa aqui, mas tem um gráfico assim. Ó. Ou seja, a direita do menos 3 ela está na parte de cima do eixo y, do eixo x, desculpa, e a esquerda abaixo. Então aqui ela é negativa, do lado de cá positiva, exatamente como a gente avaliou. Então, f é maior que zero se x é maior que menos 3, f é igual a zero se x é igual a menos 3 e f é menor que zero se x é menor que menos 3. Essa é a análise do sinal dessa função. Agora vamos avaliar uma outra função. Essa aqui, g de R em R com g de x igual a menos x mais 2. De novo, o que precisamos é encontrar a função, a raiz da função. Então, menos x mais 2 igual a zero, x é igual a 2. Ou seja, lá no 2, em algum lugar aqui, ó, mais 2. Essa função ela é decrescente, então ela tem um comportamento assim. À direita ela é negativa. Vou usar a mesma cor daqui, ó, negativo aqui. E à esquerda ela é positiva. Ou seja, para valores antes da raiz ela é positiva, a raiz está aqui. E depois da raiz, ou seja, à direita, ela é negativa. Certo? A raiz é esse valor aqui. Então podemos escrever o seguinte.
g de x é maior que zero, se x é menor que 2, g é igual a zero se x é igual a 2 e g é menor que zero se x é maior que 2. Então esses são os três casos possíveis: maior, igual e menor que zero. Lembre que isso aqui é o eixo x, né? E a gente está avaliando porque a gente sabe que o eixo y fica aqui em algum lugar na vertical. Ok? Então é isso. Assim a gente pode avaliar o sinal de uma função do primeiro grau. Isso vai ser útil em inequações que envolvem mais de uma função do primeiro grau, que a gente pode avaliar o sinal a partir das raízes de cada uma dessas funções do primeiro grau. Ok? Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.